Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Oráculos da Fênix. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para quem estiver chegando aqui agora, se inscreva afinidade com a energia do canal, curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. As tiragens aqui são coletivas, atemporais e intuitivas, portanto não irá ressoar com todos, peguem apenas o que for para vocês, soltem o restante para o universo. O que não for para vocês, não atribuir na sua energia, o que não for condizente com o seu momento ou o que você sente no seu coração que serve para você, libere para aqueles que forem agraciados e abraçados por essa mensagem. Não se esqueça também de colocar o vídeo na velocidade 1.5, né? Isso é importante para as pessoas que não dispõem de muito tempo, porque os vídeos aqui realmente ficam bastante longos. Toda leitura passada aqui, ela é passada de acordo com o que me é passado pelo espiritual, portanto não refletirá exatamente a minha concepção diante dos fatos e circunstâncias. Então, minha opinião aqui não necessariamente é a mesma que é passada através das cartas. Tá? Eu venho mais uma vez fazer uma leitura aqui para o coletivo de Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente, tá? Então vamos ver. Dessa vez eu vou fazer diferente, gente. Eu vou começar a fazer um sorteio aqui no Caldeirão Mágico, tá? No Caldeirão do Oráculo. Aqui tem os assuntos em questão, tá? Que podem ser abordados e eu vou tirar um assunto. Espiritual. Então vamos ver o que a espiritualidade nos revela em relação à circunstância espiritual que vocês estão no momento. Eu vou iniciar aqui com o Oráculo de Maria Padilha, baralho de Maria Padilha. Peço licença, Maria Padilha, Rainha das Sete Cruzilhadas. Eu tenho discernimento, sabedoria, conhecimento, entendimento. Que toda mensagem seja passada aqui de maneira justa, de maneira condizente com o que a espiritualidade deseja nos passar, que a sua visão possa alcançar onde a minha visão possa falhar, que a sua visão possa alcançar onde a minha visão possa falhar, que a sua visão possa alcançar onde a minha visão possa falhar. O que o consulente de Capricórnio está vivendo no espiritual nesse momento? Traições, notícias distantes por caminhos distantes, espiritualidade maior, menorar, carta da boa sorte. Clarifica, por favor, as traições, porque eu já tive duas concepções aqui, eu já tive dois entendimentos, eu quero entender qual das vias nós vamos abordar. Clarifica para mim, por favor, traições. Não, são muitas cartas. Vou aceitar. Magia e feitiço em casa. Aqui eu vejo, né? Eu tô conseguindo chegar que permanecem as duas mensagens, sendo que fazem parte do mesmo grupo. Eu pensei que eram grupos distintos e para você que eu estou falando aqui é o mesmo grupo, tá? Eu estou vendo uma pessoa, na verdade nós já tivemos uma tiragem, não vou me lembrar, não vou me recordar em qual energia, se foi Hecate, se foi uma energia para Capricórnio mesmo, eu acredito que foi na energia de Hecate, que vem com uma pessoa que após uma pessoa se sentindo traída, se sentindo distanciada pela espiritualidade, vocês estão vendo? Caiu o nome espiritual no momento que eu estou falando sobre a questão da traição, do desvio, do distanciamento do espiritual. Uma pessoa se sentindo traída por sua egrégora, se sentindo traída pelo espiritual, né? Eu vejo aqui claramente com essa carta de boa sorte que era uma energia que até então, uma ou mais energias, né? Se for uma egrégora, que você confiava bastante e houve um sentimento de traição por conta de uma magia que entrou aí na sua energia. Alguém lançou-lhe um feitiço e vocês não esperavam essa carta de traição. Reflete aqui o não esperar que vocês fossem alcançados, né?
E aí vocês sentiram a espiritualidade distanciadas. A espiritualidade distanciada de maneira geral. Como se ela tivesse cruzado os braços. Se distanciado de vocês. O questionamento que me vem aqui exatamente é a reflexão. Onde estava a espiritualidade? Será que estava tão distante assim? Onde estava a espiritualidade que não enxergou? Então, aqui é uma pessoa que sofreu uma magia e se sente, nesse momento, traída pela espiritualidade. Fala mais sobre essa energia, por favor. Carta da confirmação. Carta da justiça. Carta da vitória. A gente está seguindo muito a linha da última tiragem, tá? Dessa tiragem da qual estou me referindo. Se vocês não se embasarem na espiritualidade, tá? Eu não vou repetir tudo que eu falei lá na outra tiragem. Mas se vocês não se embasarem, não confiarem na espiritualidade que atua com vocês, e que essa magia passou, eu vou explicar primeiro. Essa magia passou por vocês porque havia uma espécie de desequilíbrio energético naquele momento. Algum tipo de desassociação, algum tipo de interferência houve entre você e o plano espiritual. Talvez algum tipo de baixa energética, algum tipo de baixa que veio ocasionado por alguma espécie de dificuldade na área emocional, no financeiro, pode ser. Seja como for, naquele momento, você estava desequilibrado. Carta da âncora com a carta da balança me vem aqui nesse contexto como se fosse você para baixo. A sua energia, você estava em baixa vibração naquele momento. E aí, agora continuando aquela mensagem que eu passei anteriormente, se você não retornar para essa energia, que é justamente onde você encontra o equilíbrio, e onde você encontrará, né, um peso positivo para esse dano negativo que está na sua energia nesse momento, que é essa magia, se você retornar, você vai obter a vitória. Você não retornando, você vai afundar cada vez mais. Olha aqui, a gente tem a carta da balança, que são duas medidas. Ou é o peso e o afundar, ou é a vitória. Vocês veem que essas duas cartas, essa e essa, é como se elas fossem opostas no sentido que eu vou apresentar agora. Essa aqui, ela representa a ascensão, uma estrela. Essa aqui representa uma âncora, a queda, o afundar. E no meio a balança. A balança penderá de acordo para qual decisão você vai tomar. Ou você retorna para o seu caminho espiritual, ou você afundará. Aqui, eu não sei, talvez você seja uma pessoa diretamente ligada ao espiritual, ou pode ser que não. Quando eu falo diretamente ligado ao espiritual, é que trabalha efetivamente com a espiritualidade. Talvez é algum tipo de religião, algum tipo de conexão direta que você tem com a espiritualidade. Mesmo que você atue em outra área que não seja diretamente voltada de maneira efetiva, né, e oficial, por assim dizer, que as pessoas reconheçam como espiritual claramente, mesmo que você não trabalhe numa área assim, vocês têm uma conexão direta com a espiritualidade. É como se vocês tivessem... A maior parte das pessoas, né, não querem acreditar nisso, né? Mas enfim, sobre você em específico, a sua energia, a sua vitalidade, a sua queda ou ascensão está diretamente ligada ao que você decide em relação à espiritualidade. A sua conexão com a espiritualidade. Você depende da espiritualidade para estar bem, por assim dizer. Então pode ser que você esteja, de certa forma, ligado financeiramente à espiritualidade, a algum tipo de trabalho espiritual. Você trabalha diretamente com a espiritualidade. Pode ser que você não trabalhe direto com a espiritualidade, mas você frequente algum tipo de religião. Ou algum tipo de conexão muito profunda você tem com a espiritualidade. Fala mais dessa situação. Dessa conexão do consulente com a espiritualidade.
casamento. Vícios ou teimosia. Só que o vícios e teimosias aqui não me entra como uma conotação negativa, não. Pode entrar com essa questão de você se recusar a voltar para o caminho espiritual, por assim dizer. Ou pode ser principalmente, eu sinto aqui que muito mais esse vícios ou teimosia fala do processo de continuidade. Fala do processo de conexão profunda. Em maior aspecto, você vê que aqui solta uma fumaça, né? Que também para mim fala sobre a questão do espiritual. Não dizem, né, que o espírito é fumaça? Sua vida, de maneira geral, está intrinsecamente ligada ao espiritual. Carta do vício e teimosias aqui está me vindo como uma espécie de padrão. Uma conexão. Como o vício é uma conexão que não se livra fácil. E com isso, essa carta do casamento com a carta do vício ou teimosia, eu vejo quase como se fosse uma espécie de contrato. Só que essa carta não está me vindo com uma conotação negativa aqui. É como se fosse uma espécie de contrato espiritual que você tem. Eu não era de acreditar muito nisso, gente, mas cada vez mais recentemente, não sinto de nenhuma maneira, eu não estou vivenciando essa situação aqui não, tá? Não vivencio essa situação de revolta, de nada disso. Mas eu vejo hoje muito claramente que existe sim um contrato espiritual. Com uma determinada energia ou com uma determinada egrégora. Uma espécie de propósito que você tem com alguma força, alguma energia específica. Eu não vou abordar isso em específico porque aqui nós estamos falando com um grupo de maneira geral. Então, eu não vou abordar energias específicas que estão atuantes aqui na mesa nesse momento, das quais eu possa citar como exemplo. Então, aquela energia com a qual você trabalhar, ou energias, né, no sentido de egrégora, são as energias atuantes com as quais você tem uma espécie de contrato. Então, pode ser que você tenha um contrato com uma energia específica, como eu tenho um contrato com Maria Padilha, como você pode ter um contrato com diversas energias ou um determinado caminho. É o que chamam de... Só falta sair pausa aqui. Só falta sair uma série de pausas aqui. Ou a Rainha de Ouros, alguma carta que categoriza algo do tipo. Vamos com o Vidente da Luz, para entender melhor essa energia. Eu não sei nem se eu cheguei a concluir. É o que costumam chamar de missão, né? Algum tipo de caminho espiritual, aceitando ou não, você tem aqui. É o que a espiritualidade está me passando. E aí você se desviando disso, é por isso que tem essa questão de, por isso que para muitos eu digo que vocês trabalham diretamente com o espiritual. Pode ser que vocês não trabalhem no quesito, no setor financeiro, profissional. Mas o trabalho espiritual pode ser algum tipo de religião ou algum tipo de conexão. Pode ser que vocês tenham feito algum tipo de contrato, até mesmo em vidas passadas, que era o que eu estava citando naquele momento. Olha aqui, 3 de copas. Falando sobre a questão da conexão, do amor, uma energia com a qual você celebrava, ou energias com as quais você celebrava. Aqui a gente tem a carta da comunhão. Então pode ser que você faça parte ou fazia parte de algum tipo de religião. Ou pelo menos você tinha, como eu ia dizendo quando a carta pulou, né? Quando a carta, enfim, algum tipo de culto que você tinha de maneira efetiva, ritualística. Você abandonou, pode até ser que você viva a espiritualidade independente, mas você tinha uma ritualística com essas energias ou com essa energia em particular e você abandonou. E aí, tudo vai começar, talvez tudo começou, né? A primeira coisa a degringolar pode ter sido seu financeiro profissional. Seu senso de valor em relação a você, aquilo que você via como o que a espiritualidade e vocês semearam juntos, para você ruiu. O senso de valor que você tinha perante a espiritualidade que atua com você se extinguiu. Eu não acredito que se extinguiu, porque a relação que você tinha com a espiritualidade era muito próxima.
Mas eu acredito que, olha como vocês estão. A energia do 4 de espadas. É como se literalmente vocês tivessem sentido o coração de vocês fora do corpo. Por conta desse valor que, eu não vou dizer, volto a dizer, não sinto que algo assim se desenraiza facilmente. Mas eu vejo aqui que o valor que você dava para a espiritualidade, ou que você sentia que a espiritualidade dava para você, é como se estivesse em coma. Foi a palavra que me veio aqui agora. O fio de paixão, né? De propósito que você tinha com essa força, se extinguiu. Ele precisa reaver. Eu vou botar essa carta de volta, porque ela não tinha pulado, eu que tirei. Ela não tem nada a ver com o contexto, não. Tirei com aquela ali. O imperador. Oito de espadas. As de paus. Três de paus. Tá vendo? Eu sinto muito forte aqui uma questão. Olha aqui, como que esse imperador. Olha, essa mensagem não vai ser muito bem recebida por vocês, mas o que eu sinto aqui é que vocês, a maior parte disso que vocês sentem é uma mágoa sim, mas é muito próximo do que eu chamaria de ego, tá? O imperador, ele é muito egóico, já ia falar o rei de espadas. O imperador, ele é muito egóico, tá? Ele se sente muito no poder das circunstâncias e ele se julga como sendo aquele, o iluminado, né? Até então você se julgava como sendo o imperador na sua vida, perante a energia da espiritualidade também. E entra um pouco de ego no sentido de você se julgar como sendo invulnerável. Ninguém é invulnerável, vivendo o espiritual ou não. Né? Eu já passei por uma fase também, há muito tempo atrás, em que eu julgava que a espiritualidade ela precisava me defender de tudo, porque na minha concepção eu estava trabalhando para ela. Hoje eu vejo que é uma espécie de parceria. Não é uma questão de que eu sou o funcionário, muito menos a espiritualidade é minha funcionária. E você aqui, olha, querendo dar o checkmate na espiritualidade. E aqui eu vejo que em parte você tem que tomar muito cuidado, porque junto ao seu ego, né? Junto à questão do ferir, né? Seu coração está ferido sim por causa da confiabilidade, mas é muito em parte do ego, tá? E aqui eu vejo que junto a isso você está sendo atacado, atacada. As energias intrusas, os inimigos ocultos, que eu costumo chamar, trazidos através dessa magia, estão tomando conta. Entendi. Não se trata propriamente somente de magia, tá, gente? Pode ser energias intrusas, energias obsessoras também, querendo impedir seus avanços e seus propósitos. Ó, acabei de falar, juro pra vocês que eu não tinha me dado conta. Olha aqui essa pessoa sendo atacada. Eu amo os corvos, mas nesse sentido aqui, são ataques mentais. E aí você se olha diante do espelho, né? O espelho de uma maneira alegórica, por assim dizer. E tudo que você vê é desespero, dor, raiva, tudo potencializado pelo seu ego justamente com essas energias. E aí, como eu falava, eu amo os corvos, mas os corvos representam essas energias negativas, que são do seu mental, juntamente com energias intrusas. Então tomem cuidado com muitos pensamentos que vocês nunca tiveram, ou faz muito que vocês tiveram. Por exemplo, antes de vocês trabalharem ativamente com o setor espiritual, pode ser que tenham pensamentos que você há muito tinha superado, crenças limitantes em relação a você mesmo, dentre outros fatores que podem estar voltando.
E aí, como eu estava falando, eu não tinha percebido essa carta. Aliás, eu tinha visto, mas não tinha percebido a conexão. Olha o As de Paus. A espiritualidade é algo primordial na sua vida. Não só porque é algo primordial oficialmente, né? Como também você se sentia ou sente, você ainda sente no seu coração. E aí junta a infelicidade que você vive nesse momento por se sentir traído, por julgar que a espiritualidade deixou que esses ataques, seja por magia ou seja por espiritualidade negativa atuando na sua vida, juntando isso, você tem justamente essa condição de que para você a espiritualidade era primordial, não só no setor, como eu falei, não só na questão de que realmente é o seu propósito, seu caminho espiritual, bem como também você sabe, você sente no seu coração que a espiritualidade é o primordial para você. E esse 3 de paus está aqui? Esse 3 de paus está aqui. Estou vendo você dando as costas para algo. Só. Cuidado com pensamentos depressivos. Porque de certa forma eu vejo como se estivesse faltando a vitalidade aqui. Eu vejo dois sentidos aqui. Eu vejo como se fosse a necessidade de você pegar a sua pranchinha, né? Eu voltar a surfar na onda da espiritualidade. Abandonar, né? Essa crença limitante, abandonar o ego, abandonar essa negatividade e voltar para a iluminação, por assim dizer. Ou eu vejo ao contrário, você dando as costas para essa energia aqui. Lembre-se que é sempre uma questão de decisão. Lembram lá do início? Duas cartas podendo representar coisas totalmente opostas. Você retornando para a energia solar, para a energia da vitalidade, para a energia da segurança, do propósito espiritual, aquilo que brilha dentro do seu próprio peito, até porque a gente está falando sobre espírito, né? Sobre algo intenso. Ou então, ao contrário, você tomando a decisão de retornar, ou então você abandonando totalmente isso aqui. Mas você abandonando isso aqui gerará uma série de consequências. Isso aqui é uma tiragem coletiva, tá, gente? Se vocês não abraçarem essa energia, no sentido de julgar que não tem propósito, não tem finalidade, é impossível, então fechem o vídeo. A mensagem é para você, mas não serve para você. Página de paus. Olha aqui. Lembra que eu falei para vocês que com certeza iria sair, né? Que eu queria ver se não iriam sair várias cartas de paus. Várias cartas de paus. 6 de pentáculos. Dois de pentáculos. Rainha de espadas. 6 de espadas. Aqui eu vejo uma progressão, né? O página de paus eu não vejo como sendo algo muito positivo muitas vezes. Vocês percebem que, pelo que eu sinto nessa tiragem específica, vocês percebem que é a única carta, né? A 31 que saiu, em que o naipe, né? O símbolo de paus está no ar. Então a pessoa soltou o espiritual. Não é que a carta de página de pau signifique isso para mim, tá, gente? É nesse contexto aqui. Você soltando o espiritual, soltando o propósito, esse pau aqui é o próprio espiritual, o propósito. Você abrindo mão disso, é como se você estivesse escolhendo perder. Olha aqui. Uma mão representa o espiritual, a outra mão representa você. Você recebendo esse auxílio. Então, a partir do momento que você abre mão disso aqui, você solta, né? Você deixa de receber também.
E aí, isso vai fazer com que você entre cada vez na energia do abandono, principalmente no que se refere ao financeiro. E o mais engraçado é que é como se eu visse aqui o financeiro. Nossa, eu cocei o olho aqui e me veio a mensagem: abra o olho. Abra o olho. De novo uma carta imperial. De novo uma carta de realeza da corte, né? A rainha de espadas. Voltando a dizer que vocês estão num contexto, sinto muito voltar a dizer, é muito do ego. É muito mental. Talvez vocês aqui se viraram tanto contra a espiritualidade, que vocês resolveram começar a estudar, até para poder partir de uma maneira mais tranquila, por assim dizer. Vocês começaram a estudar para poder quebrar tudo aquilo que vocês tinham concepção do que era fé para vocês. Vocês começaram a estudar. Ou vocês começaram a estudar algo que deprecia e quebra e causa a queda dessa visão espiritual que vocês tinham, e começaram a se tornar pessoas até mesmo céticas. Ou eu vejo aqui você partindo do ceticismo no sentido de você mergulhar em estudos de coisas, propósitos que nada tem a ver com espiritualidade, que não sejam necessariamente para quebrar essa espiritualidade que atuava na sua vida, para... É como se você tivesse, né? Ou você está estudando para poder derrubar para si mesma, para si mesmo e até para outras pessoas, derrubar a fé, tentar derrubar a fé que você tem dentro de você mesmo, você mesma, e derrubar a fé dentro do coração de outras pessoas, ou você estudando simplesmente no propósito do ceticismo, buscando ao máximo o caminho dos estudos, né, que não tenha nada a ver com direcionamento espiritual, nada a ver com isso, para poder desviar do foco. Só que aqui eu vejo que tudo, você se afastando, infelizmente tudo será tempestade. Vai ser um maremoto na energia de vocês. Vocês viram as costas para a espiritualidade, eu vejo aqui, tá vendo no meio? É como se a espiritualidade ainda estivesse aqui. Eu senti isso aqui representando a espiritualidade. Vocês estão vendo? Nessa energia aqui eu sinto quase como se vocês estivessem incomodados. Vocês estão ouvindo. Ah, entendi. Vocês estão querendo cortar a todo custo. Vocês estão querendo focar em outras coisas, focar em estudos que quebrem, né, essa crença de vocês mesmos. Ou então vocês estão focando em estudos que, para ir para uma área mais racional, eu vejo vocês a todo sentido querendo ser racionais aqui. Mas aqui eu vejo que vocês ainda continuam ouvindo a mensagem de inspiração da espiritualidade. Seja através de intuição, seja vocês revoltados, revoltadas, né? Você está revoltado ou revoltada, mas ainda assim você assistindo tiragens. E aí, de repente, você vai até fechar o vídeo aqui nesse momento, mas sinto muito, você ainda acredita na ação do espiritual na sua vida. Muito dessa revolta está principalmente no fator de que você ainda acredita. Você ainda acredita na ação da espiritualidade. Tanto é que você ouve, seja através de intuição, seja através de sonho, essa conexão ela não se rompeu. Ou através de tiragens. Está na hora de tirar. Acredite na sua própria magia. Não adianta querer desviar do foco. Não adianta querer desviar do rumo. A infelicidade baixa a porta. Gera-se um sentimento. Quando você está no caminho, num propósito, quando você tem um propósito espiritual, a amargura não deixa que você siga em frente. Não só tudo começa a desandar, como cresce, como se fosse um fel dentro do peito, na sua garganta, dentro da sua própria alma, que faz com que você comece a se envenenar. Então você não consegue paz.
E não é porque a espiritualidade ela quer, mas porque você sente no seu coração e na sua alma esse chamado. E quando você não atende esse chamado, você começa a se envenenar. É como se estar em contato com o espiritual fosse cura para você também. Rainha má, você merece açúcar, não sal. Tá vendo? Não vê o fel, mas vem a questão do sal. É como se estar de acordo com o seu propósito, como se estar em contato com o espiritual, você tivesse o mel da vida, o açúcar. Uma vida mais doce, mais calma, mais tranquila. E quando você está fora do contato com o espiritual, você tem o sal na ferida. Então você ainda tem muitas feridas a serem cicatrizadas, que a espiritualidade estava atuando, está atuando nisso, para você virar as costas. Só que diferente da última tiragem, que eu vi um contexto da espiritualidade daquele ser em específico abandonando, né? Tenho quase certeza que foi na energia de Hecate. Diferente disso, aqui eu não tô vendo, eu não vou nem linkar, tá? Não vou nem colocar o link aqui da outra tiragem não, porque não é o mesmo contexto. Essa espiritualidade aqui não irá te abandonar. Mas não é por causa disso que vocês vão ficar se sentindo os reis da cocada preta, tá? Não vou inflar o ego. Muitos, inclusive, estão nesse contexto de rebeldia porque querem que a espiritualidade corra atrás. E por enquanto, essa espiritualidade está te inspirando, até que ela se silencie. Eu vejo que a espiritualidade ela está te inspirando porque você vai ter uma queda feia se eles se afastarem. Porque tem muitos inimigos ocultos, encarnados ou desencarnados. No plano espiritual, vocês têm inimigos que por algum motivo não querem que vocês sigam seus propósitos. Entendi? Acabou de falar aqui. Você sabe muito bem que nunca sai. Esse deck específico eu tenho que tirar a mensagem. Jardim. Algo adorável irá crescer de tudo isso. Então talvez quando vocês saírem desse contexto, vocês sairão com essa fé ainda mais renovada e forte. Quando vocês vencerem e superarem esse trauma, essa ferida, vocês vão entender toda a concepção, toda a questão, e vocês vão sair com a fé ainda mais renovada. Olha aqui. Vocês não vão conseguir enxergar a flor brotando das mãos dessa moça. Jardim, algo adorável irá crescer de tudo isso. Aqui a fé de vocês sairá renovada. Só vocês deixar a balança pender para aquela estrela lá do início. E não para a âncora. Podemos ficar sentados aqui, lidando com a nossa dor, ou então aprender a fazer algo adorável, crescer disso tudo. Pronta ou não, é tempo do próximo capítulo da sua vida. Faça o que você sentir que mais precisa fazer para auxiliar sua cura, mesmo que isso pareça egoísta. Às vezes é necessário ser um pouco egoísta para fazer o que vai funcionar a longo prazo. Agora preocupe-se em focar em você. Então, de início, essa questão do egoísmo eu vejo como que, se vocês não voltarem para a espiritualidade pelo amor que eu sei que vocês sentem pelo espiritual, e é isso que envenena tanto vocês, é mais uma questão do afastamento de vocês que está envenenando do que a revolta em si, tá? Aviso para vocês. É o que está me vindo muito claro aqui. A revolta de vocês contra a espiritualidade está doendo mais em vocês mesmos, esse afastamento, do que a própria magia que vocês, ou então um contexto de energia obsessora, que atua na energia de vocês. Então a revolta de vocês, esse fel que toma a alma, toma o coração de vocês, o corpo, uma sensação de amargura, literalmente como se vocês sentissem a boca de vocês amargas. Como se dentro do seu peito, dentro do seu estômago, tivesse um fel, algo ácido. Isso é causado mais pelo afastamento que vocês têm do espiritual do que pela própria magia ou energia intrusa, impertinente que está na energia de vocês agora. Coloquem
Vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? 3 vezes. Ou então, principalmente, vocês podem anotar no caderninho. Vocês vão colocar a seguinte mensagem: eu abro mão de todo propósito e influência negativa em minha vida. Eu abro mão de todo propósito e influência negativa em minha vida. Eu abro mão de todo propósito e influência negativa em minha vida. Isso vai fazer com que vocês potencializem a energia da quebra, não necessariamente dessa energia intrusa. Isso vai modificar conforme o seu pensamento, conforme a negatividade for erradicada do seu coração, que você permitiu, infelizmente, que isso se enraizasse em você por algum tipo de abertura psíquica espiritual que você passava naquele momento, tá? Vocês vão conseguir fazer isso e vão conseguir também, de certa forma, abrir portas para que a espiritualidade se comunique e se comunicar não porque a espiritualidade tem se comunicando, mas você vai dar o aceite para que a espiritualidade atue novamente na sua energia. Então vocês coloquem por 3 ou 7 vezes. Eles estão pedindo para tirar mais uma carta para poder encerrar, porque tudo já foi revelado. Biblioteca. Assumir o controle da sua narrativa. Tá vendo? Assumir o controle da sua narrativa, não vou nem ler aqui porque eu já estou sentindo a mensagem. Assumir o controle da sua narrativa nessa questão é assumir de novo o controle do carro para que você retorne para o espiritual. Não se sentindo manipulado como você está se sentindo. Tá vendo essa figura aqui? Não é para você se sentir manipulado pela espiritualidade. Eu vejo que uma das questões que mais revolta vocês é que vocês sentem que a espiritualidade lhe usou, depois lhe abandonou. Como se só servissem para propósitos alheios, como se só servisse para uma espécie de manipulação. E aqui eu vejo claramente dizendo que, na verdade, a espiritualidade era quem te conduzia, quem te inspirava, quem te segurava. E quem te segura ainda nas adversidades. Se você não caiu por conta dessa magia, ou se você ainda não cai por conta dessas questões, né, de inimigos ocultos, né, obsessoras, é porque a espiritualidade esteve e ainda está ao seu lado. Ela ainda está ao seu lado. Então permaneçam firmes, voltem ao seu propósito. Assuma o controle da sua narrativa e lembre-se do que está na sua biblioteca espiritual, na sua biblioteca de alma. Lá está a resposta, lá está o caminho de volta para a sua espiritualidade. Basta vocês abandonarem o ego, encontrarem aí, entenderem que a narrativa é sua, mas vocês não vão estar, né? Vocês não vão se humilhar voltando para a espiritualidade. Vocês têm a narrativa, vocês têm o controle. Ninguém pode impedir nem julgar. Então, se vocês forem aquele tipo de pessoa que entraram naquela questão do estudo, começaram a derrubar, né, propósitos, começaram a derrubar, tentar derrubar a sua fé e a fé alheia, ainda há tempo. Ainda há chance de que vocês recuperem a narrativa. E levantem a mão para o céu e agradeçam porque vocês têm essa oportunidade. Porque no último grupo que eu tirei as cartas, a espiritualidade, aquele espírito em específico, iria abandonar a energia de consulente que estava ouvindo e iria partir para o propósito com outra pessoa. Trabalhar com outra energia, com outra pessoa encarnada. Já tinham, como se houvesse já um médium, alguém que iria trabalhar no propósito de alguma forma, não falava se era questão de incorporação. Enfim, já havia como se houvesse já uma pessoa na fila esperando para começar a trabalhar no propósito com aquela entidade. Não é o caso aqui. Aqui eles ainda acreditam em vocês. Ainda acredito que há uma narrativa, que nessa biblioteca de vida ainda há uma história a ser contada. Então retornem para o propósito, retornem para a energia. Retornem para o seu caminho de alma.
Espero que vocês tenham recebido a mensagem bem. Espero que faça diferença de alguma forma para você. Espero que você não leve a mal as questões do ego. Todos nós temos ego, gente. Inclusive, essa ideia de que o ego, né? Finalizando aqui, tá? Porque eu falo demais, eu sei, mas eu preciso passar essa mensagem para vocês. Todos nós temos ego. Essa coisa dos seres de luz, alecrim dourado, que você tem que combater totalmente o ego, é uma farsa. O ego, ele é uma espécie de funcionário da sua alma. Se nós não tivéssemos ego aqui no planeta Terra, nós já estaríamos esmagados. Se todos nós vivêssemos só naquela inocência e essência sacrossanta, todos nós já estaríamos dizimados aqui no planeta Terra. Então o ego é uma espécie de ferramenta. Infelizmente, muitos de nós deixamos que o ego se torne patrão no contexto, na narrativa. É isso que, inclusive, está acontecendo, infelizmente, com você nesse momento, que já aconteceu comigo, vira e mexe, volta a acontecer comigo. O ego se torna um patrão. E aí, você, que na verdade é a sua essência, e não só o seu ego, né? O ego sendo um funcionário que se construiu, né? Tem algumas pessoas que até acreditam que o ego se constrói só nessa existência. Não concordo com isso. Eu acredito que o ego, ele já vem junto com a nossa alma. É como se fossem uma espécie de dois compartimentos, que não são originalmente inimigos. Só que o ego é como se ele fosse uma espécie de parceiro, uma espécie de funcionário que quer tomar o lugar do chefe da situação, que é a nossa essência. Então todos nós deixamos, em maiores momentos, menores momentos, em situações adversas, nós deixamos que o ego tome o controle. E a tiragem toda, ela diz aqui que todos nós, né? O que eu quero deixar claro aqui é que todos nós somos propensos a isso. Não existe alecrim dourado, estrela de luz, que se conduz automaticamente e que é a sacrossanta, que nunca permite que o ego tome a parte. Mesmo aqueles, né, de determinadas religiões que se isolam, na verdade, no fundo eles não deixaram o ego de lado. Eles não mataram o ego não morreu. Simplesmente, quando você não está em contato com circunstâncias e com a sociedade de maneira geral, é óbvio que é muito mais fácil você lidar. Você imaginar que você está em contato com a sua essência. Aí, infelizmente, ou felizmente, a mensagem que está me sendo passada agora, e é um dos tipos de mensagens que não partem exatamente de mim, né? Você está em contato verdadeiro com a sua essência quando está em contato com o outro. Foi a mensagem que me veio aqui agora, tá? Foi a mensagem que me veio aqui agora. Você encontra a sua verdadeira essência, você entra em contato com a sua centelha divina, com a sua verdadeira essência, quando está em contato com o próximo. Se essa mensagem serviu para vocês, tá? Acolham. Se tudo isso que não serviu para vocês, se vocês não entenderem a questão do ego, se vocês acharem que o ego ele é extremamente importante ou que o ego ele deve ser erradicado, são questões de concepções diferentes. Na minha concepção, o ego ele funciona como um funcionário. Ele não tem que ser erradicado, ao contrário. É como se ele fosse o braço, como se ele fosse uma espécie de corpo físico nosso. A nossa essência é como se fosse nosso íntimo, né? Nós muitas vezes revelamos no momento apropriado, no momento oportuno, para as pessoas corretas. E o ego, ele é como se fosse uma espécie de máscara, uma espécie de personagem que nós mostramos. Só que sem essa máscara, que o ego acaba sendo uma espécie de personagem social, nós já estaremos todos esmagados. Porque se todos nós nos mostrássemos exatamente em essência, íamos afundar. Uma magia só, né, ia pegar, ia derrubar e não íamos levantar mais. Então muitas vezes é o próprio ego, né, que é o corpo, como eu falei, que nos faz levantar. Por que eu estou dizendo isso? No momento de fracasso, no momento de ataque, no momento que você é magoado, ferido, muitas vezes o ego é o primeiro que reage. E se for um ego no seu polo positivo, por assim dizer, ele vai fazer com que você queira tanto levantar para se provar merecedor de honra e dignidade para si mesmo, que você vai levantar pelo ego. Não vai ser a essência, a primeira forma de ação ali. É o ego. Então o ego ele é positivo, ele é produtivo. Só que você tem que saber colocá-lo no lugar de funcionário.
no lugar de uma espécie de sócio minoritário, por assim dizer. Então é isso, o ego ele não é necessariamente ruim, ninguém aqui está julgando. Eu espero sinceramente que vocês estejam assistindo esse vídeo e tenham chegado até o final para que eu explicasse pelo menos a minha concepção do ego. Se você acreditar diferente, não tem nenhum problema. Mas o que eu quero exemplificar, eu quero definir aqui é que ninguém é frágil, ninguém é errado, ninguém deixa de ser menos digno porque está agindo de acordo com o ego, porque deixa o ego tomar o controle. Todos nós permitimos. Até mesmo que se julgam mais iluminados são justamente os que mais permitem que o ego tome o controle. Só que talvez, pelo menos na minha concepção, não entenderam exatamente como funciona, o que é o ego de fato. Então eu espero ter ajudado com essa mensagem. Chega, já falei demais. Capri, espero nos encontrarmos aqui novamente, muito em breve. Vou gravar mais vídeos, não devo gravar só no domingo, tá? Vou gravar mais vídeos e postar aqui no canal. Ainda vou definir as datas e aí eu dou um informe para vocês aqui de alguma forma ou simplesmente os vídeos vão começar a entrar aqui, tá? E aí talvez no próximo vídeo, nos próximos vídeos eu deixo definido aqui quais vão ser os dias que entram as postagens de Capricórnio, tá? Beijão, até o próximo encontro, valeu, fui!